Vamos lá mais uma aulinha. Vamos falar da carne como alimento. Sou Adriana Soares. Estas aulas são gravadas para o Círculo de Membros, embora ficam aqui para todas as pessoas que queiram assistir. O regime indicado ao homem, no princípio, não compreendia o alimento animal. Não foi senão depois do dilúvio, quando tudo quanto era verde na terra havia sido destruído, que o homem recebeu permissão para comer carne. Escolhendo a comida do homem, no Éden, mostrou o Senhor qual era o melhor regime. Na escolha feita para Israel, ensinou ele a mesma lição. Tirou os israelitas do Egito e empreendeu educá-los a fim de serem um povo para a sua possessão própria. Estou a falar deste livro, Na Procura de um Ideal. Desejava, por intermédio deles, abençoar e ensinar o mundo inteiro. Proveu-lhes alimento mais adaptado ao seu desígnio, não carne, mas o maná. Maná era o pão do céu, para quem não sabe. E isto vocês podem ler, eu vou dar aqui algumas, fiz aqui alguns apontamentos, alguns para quem gosta de ler a Bíblia e seguir a Bíblia, podem procurar isto que estou a falar em João 6,32. Foi unicamente devido ao seu descontentamento e murmuração em torno das panelas de carne do Egito que lhes foi concedido alimento cárneo. E isso foi quando caíram lá veio as perdizes, acho que eram perdizes, ou codornizes, acho que é perdizes. E isso apenas por pouco tempo. Seu uso trouxe doença e morte a milhares. Apesar disso, um regime sem carne não foi nunca aceito de coração. Continuou a ser a causa de descontentamento e murmuração, franca ou secreta, e não ficou permanente. Quando se estabeleceram em Canaã, foi permitido aos israelitas o uso de alimento animal, mas com restrições cuidadosas, que tendiam a dominar o mal. O uso da carne de porco era proibido, bem como de outros animais e aves e peixes cuja carne foi declarada imunda. Porquê? Eu vou explicar isto. Porque naquela época haviam poucas regras de higiene. A comida não era bem cozinhada e então uma forma de lá aquele povo travar as doenças, porque o porco é uma carne que transmite muitas doenças ao homem, então se vamos escrever aqui na Bíblia que o porco não se come porque é imundo, porque é não sei o quê, porque é não sei quanto. Não, as pessoas é que eram porcas. E muitas continuam a ser ainda hoje. Por o porco ser uma carne muito... O porco e outros animais transmitem a nós as ténias. Estou a falar em português, tem outro nome técnico, mas vocês perceberem. Aquilo que vocês chamam a bicha solitária. Quando eu já vi isso num cão, também, os cães também. A ténia, por vezes, aloja-se ou no cérebro, ou no rim, ou no fígado, que só pode ser removido por cirurgia. É tipo uma bolha de ar, é horrível e pode levar a pessoa à morte. Por isso é que eles lá decidiram, vamos escrever aqui na Bíblia, vamos pôr aqui que não, o porco é não sei o que, não sei quantos. Das carnes permitidas, era estritamente proibido comer a gordura e o sangue. Só se podiam usar como alimento animais em boas condições. Nenhum animal despedaçado que morrera naturalmente ou do qual o sangue não havia sido cuidadosamente tirado podia servir de alimento. E vocês podem procurar isto exatamente onde eu vos disse, em João 6,32, que é no Novo Testamento. E depois aqui mais, temos aqui o Salmo 106,15. Afastando-se do plano divinamente indicado para seu regime, sofreram os israelitas grande prejuízo. Desejaram um regime cárneo e colheram-lhe os resultados. Não atingiram o ideal divino quanto ao seu caráter, nem cumpriram os desígnios de Deus. O Senhor satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a sua alma. Isto vocês podem ir ler em Salmos 106,15. Para vocês perceberem, quem não está habituado a manusear a Bíblia, por exemplo, tenho aqui, pode ser esta, tenho aqui várias. Salmos mais ou menos abrem assim, tipo o meio da Bíblia. Está o Salmo. Depois é o 106, 15. Vão procurar o 106 grande. 106. Para o círculo de membros, quem quiser Bíblias, eu tenho. Ó rodos aqui. O 106 grande, que é o capítulo, e depois o 15 pequenino, que está aqui. E ele passou a conceder-lhes o seu pedido e a enviar-lhes a emanciação,
emaciação, exato, para dentro da sua alma. E continuo a ler por aí abaixo, ok? Isto é só para vocês, porque eu nem me guio por este livro. Ele, para mim, só tem conteúdo histórico, mais nada. Ora bem, onde é que íamos? Estimaram o terreno acima do espiritual e a sagrada preeminência que Deus tinha o propósito de lhes dar, não conseguiram eles obter. Razões para rejeitar alimentos cárneos, ou com a carne. Os que se alimentam de carne não estão senão comendo cereais e verduras em segunda mão, pois o animal recebe destas coisas a nutrição que dá o crescimento. A vida que se acha no cereal e na verdura passa àquele que o ingere. Nós a recebemos comendo a carne do animal, com melhor não é obtê-la diretamente, comendo daquilo que Deus provou para nosso uso. A carne nunca foi o melhor alimento, o seu uso agora é todavia duplamente objectável, visto as doenças nos animais estarem a crescer com tanta rapidez. Os que comem alimentos cárneos mal sabem o que estão a ingerir. Frequentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos e saber que espécie de carne estão a comer, iriam repelir e enojá-los. O povo come continuamente carne cheia de micróbios, de tuberculose e de câncer. Assim, são comunicadas essas e outras doenças. Poluam parasitas nos tecidos do porco. Deste disse Deus: imundo vos será, não comereis da carne destes, e não tocareis no seu cadáver. Deuteronômio 14:8. Esta ordem foi dada porque a carne de porco é imprópria para a alimentação. Os porcos são limpadores públicos e é esse o único emprego que lhes foi destinado. Nunca, sob nenhuma circunstância, devia a sua carne ser ingerida por criaturas humanas. É impossível que a carne de qualquer criatura viva seja saudável, quando a imundície é o seu elo natural e quando se alimenta de tudo quanto é detestável. Muitas vezes são levados ao mercado e vendidos para alimento animais que se acham tão doentes que os donos receiam conservá-los por muito tempo. E alguns dos processos de engorda para a venda produzem enfermidade. Excluídos da luz e do ar puro, respirando a atmosfera de imundos estábulos, engordando talvez com alimentos deteriorados, todo o organismo se acha contaminado com matéria imunda. Os animais são muitas vezes transportados a longas distâncias e sujeitos a grandes sofrimentos para chegar ao mercado. Tirados dos verdes pastos e viajando por fatigantes quilómetros sobre cálidos e poentos caminhos, ou aglomerados em carros sujos, febris e exaustos. Muitas vezes privados por muitas horas de alimento e água, as pobres criaturas são conduzidas para a morte a fim de que seres humanos se banqueteiem com o seu cadáver. Em muitos lugares, os peixes ficam tão contaminados com a sujeira de que se nutrem que se tornam causa da doença. Isso se verifica especialmente onde o peixe está em contacto com os esgotos de grandes cidades. Peixes que se alimentam dessas matérias podem passar a grandes distâncias, sendo apanhados em lugares em que as águas são puras e boas, de modo que, ao serem usados como alimento, ocasionam doença e morte naqueles que nada suspeitam do perigo. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das consequências carnais que combatem contra a alma. 1 de Pedro 2:11. Os efeitos do regime cárneo podem não ser imediatamente experimentados. Isto, porém, não é nenhuma prova de que não seja nocivo. A poucas pessoas se pode fazer ver que é a carne que ingerem que lhes tem envenenado o sangue e ocasionalmente os sofrimentos. Muitos morrem de doenças inteiramente devidas ao uso da carne, ao passo que a verdadeira causa não é suspeitada nem por eles nem pelos outros. Os males morais do regime cárneo não são menos assinalados do que os físicos. A comida de carne é prejudicial à saúde e, seja o que for que afeta o corpo, tem o seu efeito correspondente na mente e na alma. Pensai na crueldade que o regime cárneo envolve para com os animais e seus efeitos sobre os que infligem e que absorvem.
como isso destrói a ternura com a que devemos considerar as criaturas de Deus. A inteligência apresentada por muitos mundos animais chega tão perto da inteligência humana que é um mistério. Os animais veem e ouvem, amam, temem e sofrem. Eles se servem dos seus órgãos muito mais fielmente do que muitos seres humanos dos seus. Manifestam simpatia e ternura para com os seus companheiros de sofrimento. Muitos animais mostram, pelos que eles cuidam, uma afeição muito superior à que é manifestada por alguns membros da raça humana. Criam para com o homem apegos que não se rompem, senão à custa de grandes sofrimentos da sua parte. O homem, dotado de um coração humano, havendo já cuidado de animais domésticos, poderia fitá-los nos olhos, tão cheios de confiança e afeição, e entregá-los voluntariamente à faca do aguaceiro, o açougueiro, ou talhante. Como lhes poderia devorar a carne como um delicioso bocado? É um erro supor que a força muscular depende do uso de alimento animal. As necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosa saúde se pode desfrutar deixando de usá-los. Os cereais, com frutas, nozes e verduras, têm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. Estes elementos não são tão bem ou tão plenamente supridos pelo regime cárneo. Houvesse o uso da carne sido essencial à saúde e à força, e o alimento animal haveria sido incluído no regime do homem desde o princípio. Quando se deixa o uso da carne, há muitas vezes uma sensação de fraqueza, uma falta de vigor. Muitos alegam isso como prova de que a carne é essencial, mas é devido a ser o alimento desta espécie estimulante a deixar o sangue febril e os nervos estimulados, que assim se lhes sente a falta. Alguns acham tão difícil deixar de comer carne como é ao bêbado o abandonar a bebida, mas se sentiram muito bem com a mudança. Quando se abandona a carne, deve substituí-la com uma variedade de cereais, nozes, verduras e frutas, os quais serão a um tempo nutritivos e apetitosos. Isso se necessita especialmente no caso de pessoas fracas ou carregadas de contínuo labor, que trabalham muito com trabalhos pesados. Em alguns países em que é comum a pobreza, é a carne o alimento mais barato. Sob estas circunstâncias, a mudança se efetuará sob maiores dificuldades. Pode, no entanto, ser operada. Devemos, porém, considerar a situação do povo e o poder de um hábito de toda a vida, sendo cautelosos em não insistir indevidamente, mesmo quanto a ideias justas. Ninguém deve ser solicitado a fazer abruptamente a mudança. O lugar da carne deve ser surpreenchido com alimentos que são e pouco dispendiosos. A esse respeito, muito depende da cozinheira. Com cuidado e habilidade se podem preparar pratos que sejam ao mesmo tempo nutritivos e saborosos, substituindo em grande parte o alimento cárneo. Em todos os casos, educai a consciência, aliciai a vontade, supri alimento bom, saudável e a mudança se efetuará rapidamente, desaparecendo em breve a necessidade de carne. Não é o tempo de todos dispensarem a carne da alimentação? Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fluir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Como podemos tirar a vida às criaturas de Deus a fim de consumirem a carne como uma iguaria? Nós comemos cadáveres. Já pensaram nisso? Que nós comemos cadáveres? Volvem antes à saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio e a praticarem e ensinarem aos seus filhos a misericórdia para com as mudas criaturas de Deus que Deus fez e colocou sob o nosso domínio. Muito bem. Vamos falar amanhã sobre os estimulantes e as drogas. Ok? Ai, Adriana, que livro tão chato. Paciência, minhas amigas. Tem que ser. Beijinhos no coração, até amanhã.